Vamos lá, atenção, gravando. Olá, está no ar o Tela Aberta, seu encontro com o mundo do audiovisual. E a gente conversa hoje com Silvio Darim, um profissional com experiência em várias funções dentro do cinema. Ele foi cineclubista, técnico de som, gestor cultural e diretor, especializado em documentários com temáticas políticas e sociais. Silvio, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao Tela Aberta. Prazer imenso estar aqui no programa da Multirio, que eu acompanhei a trajetória sempre com muito interesse. É uma obra fabulosa, principalmente do ponto de vista educativo. Silvio, você foi um dos primeiros presidentes da Federação dos Cineclubes. O que você destaca de mais interessante nesse universo? Na verdade, a federação teve vários presidentes anteriores, mas houve um hiato. E nesse hiato é que eu cheguei, né, e assumi lá as minhas atividades, né, na presidência da Federação de Cineclubes do Rio de Janeiro. Eram, na época, 32 cineclubes entre Guanabara, Rio de Janeiro e Espírito Santo, né, com atividade regular, né? E nós fazíamos os acervos circularem por parte do material que a gente disponibilizava para os cineclubes, era cedido pela Cinemateca, né? A Cinemateca do MAN. Silvio, quando e como o cinema evoluiu de paixão para a profissão? Me senti atraído pela atividade cinematográfica desde muito cedo, na adolescência, né? Fazendo cineclubismo, mas depois do cineclube com outras atividades. A Federação dos Cineclubes do Rio de Janeiro, que eu presidia, funcionava dentro da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, quando o conservador da Cinemateca era o grande, o saudoso Cosme Alves Neto. E desde muito cedo eu fiquei assistindo os clássicos. O fato da Federação funcionar dentro da Cinemateca ajudava muito. O Cosme estava sempre nos convidando para uma sessão improvisada que ele fazia. Então, todo dia, toda tarde, tinha alguma surpresa importante, algum Orson Welles. Era pesada, assim, a carga, né, de cultura cinematográfica que eu absorvia ali. Silvio, quais filmes ou cineastas foram decisivos na sua formação como espectador e profissional do cinema? Olha, o grande documentarista Coutinho, que dirigiu Cabra Marcado para Morrer e uma série de outros filmes de importância fundamental para afirmar uma vitalidade do gênero, né, do documentário. Eu acho que essa foi uma influência definitiva. Além disso, cineastas de ficção, Orson Welles teve uma importância muito grande. Então, conjunto de cineastas que influiu na minha formação é bastante grande. Você foi técnico de som. O que faz um técnico de som? A profissão mudou muito, né? Do início da sua carreira para hoje. Técnico de som direto era como eu me designava, e ele consistia em instalar microfones e modular o som do falante que eu estava mandando gravar, estava enviando, entregando para ser gravado. Então, era toda a parte que envolvia a captação de som de um falante.
Qual era o seu diferencial? Fazer o áudio de mais de 150 filmes é uma tremenda carreira, né, Silvio? Mais longa, né? Foi ao longo do tempo, foi indo, eu nem notei. Quando eu vi, já tinha mais de uma centena de filmes realizados, como técnico de som direto, e com muito prazer, porque é uma atividade apaixonante, né? O cinema, de maneira geral, é um ambiente de trabalho extraordinário, né? Espetacular. Todo o audiovisual é cercado de microprofissões super gratificantes, exatamente porque num filme, ou num vídeo, ou num programa de televisão, você tem centenas de pessoas das formações mais diversas reunidas num estúdio ou numa locação com o objetivo de fazer um único bom filme, né? Então, há um espírito cooperativo muito grande na profissão. Só se faz em equipe, né? Só se faz em equipe, não tem como fazer sozinho. Qual foi o trabalho mais desafiador no áudio e por quê? Olha, o Mauá, o Imperador e o Rei, foi um longa-metragem que trouxe uma série de desafios, né? E gravado em Londres, né? Principalmente em Londres, na Inglaterra, mas também em Manchester e em outras cidades inglesas, gravado em cidades aqui do Rio Grande do Sul, filmado em várias locações também no Rio de Janeiro. Então foi um projeto longo e que mergulhou na trajetória desse grande industrialista que foi o Barão de Mauá. Dentro da minha trajetória, alguns filmes representavam conflitos, batalhas, né? E com muitas fontes de ruído que precisavam ser conciliadas e equilibradas. Então, desafios múltiplos, né? Mauá foi um filme extenso, uma experiência que durou bastante, durou muito, mas eu não sei se seria o exemplo mais desafiador, propriamente. Qual seria? Olha, O Preço da Paz, dirigido pelo Mauro Morelli, foi um filme com mais desafio, porque tinha muitas fontes de som, né? Muitos conflitos, muitas lutas, muitas batalhas. É um exemplo de um filme que envolve maior necessidade de atenção, de concentração, não é? Você trabalhou com grandes diretores e diretoras como Sandra Werneck e Domingos de Oliveira. Que lembranças você guarda dos sets de filmagem? Fala pra gente. Muitíssima. Na verdade, eu sou inteiramente apaixonado pelo set de filmagem. O cinema é uma cachaça, uma coisa que você prova e quer sempre mais e mais. O ambiente do set de filmagem é um ambiente super cooperativo, né?
baseado na colaboração entre os diferentes membros, entre as diferentes especialidades, né, do audiovisual. É muito divertido, muito renovado. Não há um ambiente profissional, não conheço outro ambiente profissional mais divertido, mais variado do que a produção de um audiovisual, de um filme. Então, as lembranças são muitíssimas, são muitas, de fato, e muito gratificantes. Muito bom. A gente vai fazer uma parada rapidinha e já volta com mais tela aberta para vocês. Já estamos de volta com Tela Aberta, que hoje conversa com o cineasta Silvio Darim. A gente separou um trechinho de um dos primeiros curta-metragens do Silvio, o filme Fênix. Vamos só dar uma olhada? A primeira e a última peça, O Rei da Vela. Fomos descobrir uma peça dos anos 30, para transmitir aquilo que nós estamos sentindo. Eu sou o teatro brasileiro, da vida o espelho verdadeiro. E aí foi acusado de violência, teatro da agressão, como a história chamar, teatro da agressão. Mas não era teatro da agressão. Então, na realidade, aquele pessoal que era um pessoal que estava explodindo, assim, de amor, inclusive. E muito amor, e se atirava em cima da plateia, fazia aquele jogo sacudir, etc. Mas era uma relação, assim, de amor e de recusa total da caretice. A atriz Marília Pêra talvez esteja com uma fratura de crânio, bom, vocês já devem ter lido. Eu estou aqui, sozinha, pedindo ao presidente Costa e Silva que tome uma atitude, porque 35 homens bárbaros entraram no teatro, depredaram um teatro, que parece que entrou uma bomba no teatro, agrediram 80 pessoas do elenco. Metade do elenco está no hospital. Esse é um filme de 1980, uma época de cultura em ebulição. Silvio, essa foi sua primeira direção, seu primeiro trabalho trocando o microfone pela câmera? Na verdade, eu comecei fazendo filmes, né? Fui da realização de filmes para o som direto e não o contrário. O som, atividade técnica, muita gente acha que eu comecei por aí e depois passei para a direção, mas a verdade é que minha trajetória foi o oposto disso. E o Fênix é um filme que eu gosto imensamente, é um filme, uma espécie de um cine-almanaque. Muito prazer em fazer, reunião de materiais de arquivo, entrevistas com personalidades importantes da cultura brasileira, porque o filme é um pouco um mapeamento, né, de política e cultura entre dois momentos marcantes da história política brasileira, entre o golpe de 64 e o AI-5. E por que você escolheu o gênero documentário? Olha, foi uma coisa mais ou menos intuitiva, né? Eu tinha muito interesse por história, cinema e história, e muitas coisas, muitos fatores se interpuseram e se apresentaram para me arrebatar para o domínio do documentário. Então não foi uma coisa simples, não foi algo unilateral, não foi um único motivo, uma única atração, mas um conjunto de coisas foram me levando cada vez mais para o lado documentário. Seus filmes têm uma pegada política e social muito forte, né? Você se considera um cineasta engajado?
não gosto muito dessa expressão, mas é inegável que meus filmes têm uma dimensão política muito explícita, né? O Hércules 56, com o sequestro do embaixador americano, Missão 115, com a bomba do Rio Centro. Então, meus filmes têm uma pegada política, evidentemente. E é o que eu acho que o documentário tem de mais interessante, né? Fazer o registro de uma sociedade, de um conjunto de épocas que marcam uma conjuntura. Então vamos só dar uma olhadinha no trecho do seu outro filme, Hércules 56. Ao povo brasileiro. Grupos revolucionários detiveram hoje o Sr. Charles Burke Elbrick, embaixador dos Estados Unidos, levando-o para algum lugar do país onde o mantêm preso. Este ato não é um episódio isolado. Ele se soma aos inúmeros atos revolucionários já levados a cabo. Assaltos a bancos, nos quais se arrecadam fundos para a revolução, tomando de volta o que os banqueiros tomam do povo e de seus empregados. Ocupação de quartéis e delegacias, onde se conseguem armas e munições para a luta pela derrubada da ditadura. Invasões de presídios, quando se libertam revolucionários para devolvê-los à luta do povo. Explosões de prédios que simbolizam a opressão. E o justiçamento de carrascos e torturadores. O manifesto do sequestro, você não fala, acho que em sequestro fala captura, etc. E num determinado momento fala rapto, inclusive. É que no Brasil não se usava a palavra sequestro naquela época. Mas é que você não foi preso. Para quem foi preso, na montagem do inquérito, não. Os delegados faziam questão de não que era sequestro. Abdução. Eu acho melhor. Mas você emprega no manifesto, a palavra empregada é captura. Lá no meio, fala em rápido. O tempo todo é captura, porque aliás a concepção, a concepção é uma da palavra positiva. A concepção da coisa é o seguinte: nós estamos capturando e trocando prisioneiros, entende? Não era um sequestro. Sequestro é você assumir um crime, você está cometendo uma ação revolucionária. Esse filme, Hércules 56, fala de um período político muito tenso. Você tomou cuidados para que ele não virasse apenas um manifesto político? O Hércules nunca se transformaria propriamente num manifesto político, né? É um filme histórico, um filme que registra um momento. Tomei cuidado para não ser panfletário, tomei cuidado para que o espectador não se sentisse numa aula de história, né? Procurando sempre ser multidimensional, mostrar diferentes aspectos, né? Daquele momento, um momento agudo da vida política brasileira, não? Você foi secretário nacional do audiovisual e trabalhou na TV pública. Quais são para você os maiores desafios na política para o audiovisual brasileiro atualmente? Eu diria que há muitos desafios. Há quase que a reconstrução completa do setor audiovisual que se impõe agora que existe vontade de trabalho, vontade de fazer, de realizar. Então, falta desafio. Tem muita coisa por botar em pé novamente, né? Na área da memória, na área do documento, do registro. Em muitos aspectos, está tudo por refazer. Como cineasta e gestor público, que conselho você daria para os professores que nos assistem e que querem produzir audiovisual com suas turmas? Conselho? Dizem que se conselho fosse uma coisa boa, não se dava, se vendia, né? Dicas? Dicas e, enfim. Professores que querem trabalhar com seus alunos na produção
de programas audiovisuais. Os programas audiovisuais são muitos, né? São, entre eles, eu acho que a gente teria a preocupação em contemplar um conjunto extenso de aspectos, não ser monótono, não ser unilateral. Então, eu acho que aí dentro cabe um monte de coisa que vai fazer com que a atividade cinematográfica seja passada para os alunos, seja passada por aqueles que vão assumir a direção de programas ou construção de programas, escritura de roteiros, de modo equilibrado, né? Silvio, fala pra gente o que você acha que é enriquecedor na questão do audiovisual. Olha, eu acho um privilégio absoluto poder trabalhar com imagem, som, poder trabalhar com formação para o audiovisual, porque é realmente fascinante. É um mundo extenso, muito diverso, alguma coisa que a gente, logo em pouco tempo, se sente completamente envolvido, né? O cinema é aquela atividade que só se faz coletivamente e a gente logo aprende a respeitar os outros profissionais que estão envolvidos nesse fazer e nesse pensar. Então, é espetacular estar ligado a uma atividade tão multidimensional como a produção audiovisual. E a gente, uma vez mergulhando nela, dificilmente não consegue sai mais, sair, né? né? Não consegue sair. E está sempre aprendendo, né, Silvio? Todo dia, né? Sempre aprendendo, sem dúvida. Com toda a equipe, como a gente está aqui, né? Exatamente. Silvio, foi muito bom ter você aqui com a gente no Tela Aberta de hoje. Muito obrigado pela sua presença. O prazer foi meu, foi muito enriquecedor revisitar experiências profissionais, é sempre alguma coisa que faz surgir novamente todo um panorama, né, de interesses, de aspectos que são importantes de se relembrar. Então, muito bom estar aqui no programa, eu agradeço a oportunidade. Semana que vem eu volto com mais Tela Aberta para você. Até lá. Tchau, tchau.